novo cardápio do brasileiro e do catarinense. E quem nos traz esse tema tão relevante é o Thiago Vavassori, que é diretor de varejo da Scantec, a quem convidamos ao palco. Bom dia. Me escutam bem? Boa, legal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Thiago, estou na companhia na Scantec há 5 anos, tocando esse negócio que vem crescendo muito forte e agregando muito valor aí para vários varejistas. Quem aqui tem Scantec, levanta a mão, por favor. Então, uma boa parte aí já conhece a empresa, o que é muito bom. Antes da Scantec, eu tive 14 anos de experiência em indústrias multinacionais e sempre atuando junto do varejo para agregar valor para o negócio de vocês. Tá? Quero aproveitar também e agradecer a toda a diretoria da CATS e organização por esse espaço. Para a gente aqui é um prazer estar com vocês hoje. Pessoal, hoje a ideia é passar um pouco para vocês de forma bem breve, porque eu vi que algumas pessoas não levantaram a mão. Então, a gente vai passar aqui, eu vou passar para vocês um pouco do que é a Scantec e, em seguida, vou dar um cenário para vocês da economia e o panorama que a gente está tendo. Claro que, depois da aula de ontem do Paulo Guedes, é bem desafiador a gente falar sobre o tema, mas é importante ressaltar para vocês as expectativas que a gente está vendo no cenário macroeconômico. E, por último, né, a gente vai passar pelo cenário de consumo no Brasil e também no cenário de consumo, principalmente aqui no Sul e em Santa Catarina. Tá? Eu vou começar passando um vídeo para vocês que exemplifica o modelo de trabalho da Scantec. Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 9 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis. Por isso, mais de 40 mil varejos e mais de 300 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções, até o nível SKU em todo o Brasil, com NPS e um nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto no Brasil. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec, inteligência com resultados. Bom, vamos lá. Então, pessoal, basicamente o que a Scantec faz, de forma bem simples aqui, demonstrando para vocês. Então, o varejo envia informação para nós, e a gente trabalha essas informações, aplica os nossos algoritmos e inteligência artificial. Para que a gente faz isso? Para devolver para vocês, para o varejo, essas informações trabalhadas e identificando insights e oportunidades de mercado. Que oportunidades são essas e por que usar essas oportunidades, esses dados de mercado? Principalmente, óbvio, para conseguir aumentar as vendas, margem e melhorar as negociações com as indústrias e distribuidores. Tá? Quando eu entrei na Scantec, há 5 anos, tinha um ponto de inflexão e um paradigma importante. Né? Acho que essa pergunta, provavelmente, muitos varejos, se não todos, já se fizeram. Será que usar dados de mercado, seja Scantec ou outras informações, gera valor, traz resultado? E essa sempre foi uma pergunta que a gente ouviu muito. E de lá para cá, a gente vem monitorando isso e a gente identificou que sim, usar dados, usar informação de mercado gera resultado. Então lá na Scantec, a gente conseguiu comparar as redes de varejo que usam as nossas informações com aquelas redes de varejo que não usam informações de mercado. E a diferença de crescimento em faturamento é muito alta. Então essas redes que têm usado informações conseguiram construir uma estrutura de inteligência e estão se aproveitando desses dados, elas cresceram muito acima daquelas redes que não estão usando informação. Então, as redes que usam informação cresceram em média 13% de faturamento e aquelas que ainda não entraram nesse jogo cresceram só 4%. Então, uma diferença muito alta de quase 9 pontos percentuais e a gente sabe que cada vez mais o varejo
o mercado está concorrido, está competitivo, e se a gente não olha para o mercado e não usa informação, provavelmente a gente está ficando para trás. Esse é o primeiro modelo de negócio da Scantec, e tem uma outra forma também de usar os dados e a plataforma da Scantec. O varejo, ele pode usar as informações para si e tomar decisões de negócio. Além disso, vocês conseguem também compartilhar a sua informação com as indústrias. Essa decisão sempre foi e sempre vai ser do varejo. Compartilhar informação com a indústria ou não compartilhar. E a gente também fez esse estudo. Poxa, também existia esse ponto de inflexão. Será que eu compartilhar minhas informações com um parceiro, com um fornecedor, com uma indústria, com um distribuidor, vai agregar valor para o meu negócio? E aí os números, eles mostram que, em média, sim. Então, aquelas redes de varejo que têm compartilhado mais informação, elas têm um crescimento superior. A gente sabe, poxa, mas esse crescimento ele se dá só pelo compartilhamento? Não. E aí eu vou falar até uma experiência minha, né? Quando eu trabalhava na 3M, e eu era o Key Account, cuidava de algumas contas nacionais. Os melhores resultados que eu consegui lá foi quando trabalhei junto com o varejo, a quatro mãos, e a gente tinha um objetivo que tinha uma sinergia, uma conversão. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar mais longe sozinho, é muito difícil. Então, o varejo, vocês sabem muito bem, são 10, 15 mil SKUs, 10, 20, 30, 40, 50 lojas. Como fazer uma gestão tão complexa como essa sem apoio de outros? Então, a gente acredita muito nesse modelo de negócio e os dados mostram que efetivamente gera valor. E um terceiro caminho, uma terceira vertente, também a gente, com essa plataforma integrada, varejo e indústria, a gente consegue trazer para o varejo investimento, vindo da indústria e do distribuidor. Como que a gente faz isso? A gente tem uma plataforma que chama Clube de Promoções, e nessa plataforma a gente consegue trazer de uma forma mais prática, mais ágil, os investimentos que a indústria quer colocar no varejo. Então, de novo, vou trazer essa minha experiência do tempo que eu atuei na 3M. Eu ficava super feliz quando eu conseguia fechar uma campanha, um aniversário, uma ponta de gôndola, um encarte, alguma ação promocional. Mas eu ficava triste quando tinha que fazer a apuração, porque é trabalhoso, você não consegue fazer uma apuração, se perde muito tempo e o pagamento também era moroso. Então eu sei que muitos de vocês fazem alguma ação promocional e tem que ficar se justificando, brigando para a indústria, às vezes fazer aquele pagamento, não concorda com algum sellout, alguma informação. Então, com a nossa plataforma, a gente consegue facilitar esse caminho. Então, toda a apuração é feita dentro da Scantec, o que facilita muito, a gente não perde tempo com o operacional, e sim com a ação promocional. E este ano, no clube de promoções, a gente está batendo um recorde aqui. Então, 550 milhões que a gente conseguiu ressarcir para o varejo. Então, é dinheiro que está na mesa, é dinheiro que vocês conseguem captar dentro do clube de promoções. Alguém já usa o clube aqui? Ó, tem bastante gente ali que não usa ainda e pode deixar, tá deixando um dinheiro ali na mesa, hein, gente? Então fica essa oportunidade aí também. E a Scantec, a gente entendeu também naquele início de projeto, há 5, 6 anos, quando tudo começou, que a tecnologia só, por si, ela não andava na velocidade que a gente gostaria. E a gente começou a investir muito forte em atendimento, em pessoas, porque no final das contas o varejo, a indústria é feito, todas as empresas são feitas de pessoas e colaboradores. E com esse investimento muito forte em aumentar a equipe, a gente tem conseguido, e aí eu agradeço a vocês, os nossos clientes e parceiros, a gente tem conseguido atingir um patamar de satisfação muito alto. Se a gente compara a nossa última pesquisa de satisfação, a gente atingiu um NPS de 83. É uma nota alta, num patamar de nível global, até quando a gente compara com empresas aí super consagradas, como o Google e a própria Apple também. A gente tem uma equipe aqui, né, João, liderada pelo João, a equipe toda para atender vocês aqui na Regional Sul.
E a Scantec ela vem evoluindo. Então a gente hoje a gente começou com um produto para varejo. Hoje são mais de 23 produtos. Eu até brinco lá dentro da empresa, eu falo, gente, não vai ter pessoal para usar tanto produto assim, né? Vamos com calma. Então, assim, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito desenvolvimento, a gente investe muito em pesquisa e tem 23 produtos disponíveis para vocês. Então, com o intuito de agregar valor. Principalmente, são produtos e soluções para a gente conseguir ser mais produtivo e conseguir aumentar os resultados. Tá? Então, poxa, tem uma equipe comercial, gostaria de um produto para fazer negócio com a indústria. Nós temos. Eu tenho rodadas de JBP com a indústria, 20, 30 rodadas. É trabalhoso pra caramba se preparar para uma reunião de JBP. Né? Eu já participei de algumas, eu sei o quanto que é trabalhoso. A gente usa 80% do tempo preparando a reunião e 20% fazendo a reunião. Então, assim, deveria ser o contrário. Deveria ser 20% preparando a reunião e 80% tomando decisões de negócio para alavancar as vendas. Temos produtos de GC, de estoque, enfim, não vou entrar no mérito aqui de cada um dos produtos da Scantec, mas fica aí para vocês, compartilhando com vocês que nós temos um produto para cada setor do varejo para gerar valor para vocês. E além disso, existia também uma outra dúvida que era super recorrente quando a gente fazia as visitas, quando a gente faz as reuniões dentro do varejo. Poxa, eu posso capitalizar a minha informação? Eu consigo fazer monetização desses dados? Sim, você pode. Né? Até a gente brinca na Scantec que a Scantec não tem informação nenhuma, é zero. A informação toda é de vocês do varejo. Se vocês quiserem, vocês podem compartilhar a informação e monetizar ou ter alguma contrapartida em troca desse compartilhamento. E 100% dessa monetização fica com o varejo. E aí, para fechar aqui essa parte inicial, então, hoje na Scantec nós já temos uma leitura censitária, ticket a ticket, de mais de 700 bilhões de faturamento ano. É uma informação muito alta, muito robusta. São mais de 10 bilhões de tickets e as 450 maiores redes de varejo do Brasil já usam a plataforma. São 40 mil lojas que a gente tem dentro da plataforma também. Legal, vamos para a segunda parte, então. Falar um pouquinho de cenário econômico. Né? Eu acho que ontem o Paulo Guedes já deu uma aula, e aqui eu vou só trazer um número para complementar um pouco do que a gente está vendo dentro da Scantec. Bom, os indicadores, eles mostram, né, uma perspectiva super positiva. Né? Então, a gente vem num crescimento de PIB desde 2022, crescendo o PIB até contra um consenso de mercado em 2023 e também 2024, com crescimento do PIB ali acima de 2%. A taxa de desemprego ela segue baixa, se a gente levar em consideração a média de desemprego do Brasil, então ali está em torno de 7%. E eu acho que foi ontem, né, o Alexandre comentou também, que aqui no estado, pleno emprego, se não me engano, que é bom, por um lado, mas você acaba tendo um desafio do turnover, né, de segurar o colaborador dentro do varejo. Então, isso segue sendo um desafio aqui para o Estado. Você tem esse lado positivo, mas também esse desafio de como conseguir treinar, capacitar as pessoas e retê-las. Né? Porque, no final das contas, o varejo, um dos grandes diferenciais é o serviço e o atendimento. A renda do brasileiro pós-pandemia ela foi reduzida, então o brasileiro perdeu o poder de compra, a gente notou isso em 2020, 2021, e ele consegue recuperar o seu rendimento a partir de 2022 e 2023, também conseguindo recuperar seu poder de compra. Né? Eu até estava falando aqui antes de começar a palestra, que eu nunca vi os aeroportos tão cheios. Né? Então isso mostra, acaba sendo um termômetro de como que a economia do Brasil, apesar dos desafios que a gente tem pela frente, ela está indo bem. Né? E o canal alimentar, ele é um canal essencial e a gente sabe do valor que esse canal tem para a economia. Em 2024, a variação ao rendimento médio do brasileiro segue em crescimento também. Ano passado, acho que vocês vão se lembrar, no segundo semestre,
que houve uma deflação dos produtos de alimento. Então, para o consumidor, isso acaba sendo um potencial de compra, porque melhorou o seu poder de compra. Os alimentos eles tiveram uma deflação, isso para a economia, para o consumidor, ele acaba conseguindo comprar mais. Por outro lado, para o varejo, a gente se pergunta, será que foi um ano bom, 2023? Porque quando você tem a deflação, acaba aumentando o seu custo de estoque, porque você comprou num preço e esse mesmo produto baixou o preço depois. E você acaba tendo que vender mais barato. Então, essa volta da inflação, que a gente vê aqui no início de 2024, se for uma volta da inflação controlada, ela acaba sendo positiva, porque para o varejo ele consegue repassar esses custos também. E a expectativa, né, se essa inflação ela seguir controlada, é benéfica, né, a gente está vendo como benéfica para a economia no Brasil. Né? Eu acho que o único ponto ali que fica de atenção é realmente se essa inflação ela aumentar muito, isso acaba prejudicando o bolso do consumidor e pode acabar impactando também as vendas do setor. Bom, vamos falar um pouquinho então agora especificamente do canal alimentar, do varejo, começando aqui pelo Brasil e depois a gente falo do Sul aqui e também do estado de Santa Catarina. Primeiro fazendo só uma retrospectiva, né? Então quando a gente olha desde 2021, o canal alimentar ele vem crescendo o faturamento a nível Brasil. Só que tem uma característica importante aqui. 2021, 2022, esse crescimento ele se deve muito pelo aumento de preços e não necessariamente por uma venda orgânica, volume e unidades. Quando a gente olha as unidades em 2021 e o volume, tiveram uma retração. E uma retração forte em volume também. Por um lado, para o varejo, em teoria, com o aumento de preço, com maior faturamento e com uma complexidade menor logística, pode ser benéfico. E o que a gente vê aqui em 2023 e 2024, também crescimento no faturamento, mas acaba não sendo só impulsionado pelo aumento de preço. A gente vê aqui uma reversão. Então, as unidades que vinham em queda, elas recuperam as vendas. A partir de 2023, com aquela deflação que teve no segundo semestre do ano passado, e ela vem mais forte esse ano. Então, a gente está vendo, depois de 4 anos, um crescimento muito forte das unidades vendidas. E aí tem uma característica importante ali em 2023, eu não sei se vocês notaram, cresceu 1,5% as unidades vendidas e o volume ficou flat. E por que isso acontece, né? Tem um fenômeno que ficou conhecido ano passado, que chama reduflação. Então você tem as unidades, as embalagens reduzidas para você não perder aquela venda e caber na compra do consumidor, mas na verdade você está vendendo a mesma coisa. Então ficou muito nítido isso em 2023, por conta dos impactos inflacionários, então você acaba reduzindo a embalagem para conseguir manter a venda. Esse ano, um sinal positivo, a gente vê aqui o volume crescendo, e crescendo mais do que as unidades vendidas. O que é um sinal positivo, que a economia está pujante, ela está forte, o PIB está crescendo, então a gente vê isso refletindo aqui pelo crescimento em unidades, o maior crescimento nos últimos 4 anos. E esse crescimento em unidades ele vem da onde? Ele está vindo principalmente pelo maior fluxo nas lojas. Então, o perfil de compras ele tem sido, do consumidor brasileiro, tem sido mais frequente. Então, ele tem ido mais vezes nas lojas, mesmo que comprando a mesma quantidade. Então, isso reflete no crescimento em unidades. Não quer dizer que ele está fazendo mais, está comprando mais unidades por visita na loja, e sim que ele tem ido mais vezes nas lojas. Eu vejo isso como um sinal positivo, eu acho isso positivo para o varejo como um todo também, porque sempre que eu saio de casa para ir na loja fazer alguma compra, comprar alguma coisa que acabou, eu acabo levando outra coisa. Então, se o consumidor vai mais vezes na loja,
eu acho, com certeza, que é mais benéfico para o varejo também, porque tem aquela compra por impulso. E esse crescimento combinado com o aumento de preços reflete aqui no aumento do faturamento no ano. Então, se a gente olhar no gráfico, ele está separado por bimestre. No começo do ano passado, esse crescimento foi muito impulsionado pelo aumento de preço. Como a gente comentou ali, como eu comentei com vocês, teve essa deflação e agora tem essa volta do aumento de preço no começo de 2024, combinado com maior fluxo na loja, é o que está gerando o crescimento em faturamento no varejo alimentar. Vamos falar um pouco mais especificamente aqui de Santa Catarina e da região sul. Bom, como vocês ouviram ontem, e tem sido muito comentado, a região sul ela tem um crescimento médio acima das demais regiões do Brasil. Então, quando a gente compara a região sul com a média do Brasil crescendo 5,4% e a região sul crescendo 5,9%. Um pouco acima da média, mas crescendo mais que a média do Brasil. Então, crescendo mais que o Sudeste, mais que a região Nordeste. E o Centro-Oeste acaba, tanto o Norte como o Centro-Oeste, acaba impulsionando essa média do Brasil para cima. O Centro-Oeste tem um fator que também não é novidade, que é o agro. Então, o agro já está representando uma boa parte do PIB brasileiro e a região Centro-Oeste tem conseguido crescer com esse fator do agro. E falando aqui do estado de Santa Catarina, né? Então a gente olha aqui, comparando o crescimento do estado de Santa Catarina, o crescimento de 6,2% no faturamento, ele cresce mais. Então, se a gente compara com a média do sul, o faturamento aqui no estado crescendo mais do que os outros estados da região sul, que é muito bom, mostra que a economia aqui está mais forte que nas demais regiões, então cresce mais que a média do Brasil e cresce mais que a média da região sul. Destaque, então, para Santa Catarina com esse crescimento. Eu até estava brincando aqui, né, João, com você quando eu cheguei. Eu falei, poxa, toda vez que eu pouso aqui, tem mais prédio. Impressionante, né? Então, o pessoal falou que é a Dubai brasileira, então não para de crescer. E venho para cá, para o estado, desde pequeno, para passar férias, e eu vejo esse crescimento muito forte, que eu não vejo em outras regiões. Então, viajo pelo Brasil, eu vejo que realmente aqui a economia está mais forte que demais regiões do Brasil. E esse crescimento, né, aqui no estado, ele se deve principalmente, né, por dois fatores que a gente falou. Cresce, obviamente, pelas unidades vendidas, mas também aqui tem um detalhe. É um detalhe ali bem sutil, mas Santa Catarina acaba crescendo mais preço do que unidades vendidas quando a gente compara com as demais regiões, Brasil e Sul. Então, isso mostra que o varejo aqui tem conseguido repassar mais preço do que as demais regiões. As demais regiões, elas repassaram um pouco menos de preço e têm crescido um pouco mais em unidades vendidas. Como a gente tem uma base bem robusta de leitura aqui na companhia, a gente consegue fazer essas quebras por microrregião. Então, a gente consegue olhar esse mesmo crescimento do estado, mas quebrado nas microrregiões que tem aqui em Santa Catarina. Então, por exemplo, olhando aqui no ano acumulado até a data e comparando com o ano passado, a gente vê que as duas regiões que mais crescem no estado, região serrana e região metropolitana de Santa Catarina, são as duas regiões aqui que se destacam no ano em crescimento e faturamento. Por outro lado, a gente vê que a região sul, aquela região ali de Criciúma, acaba sendo a região com menor crescimento do estado no ano. Então, gravem essa informação, porque a gente vai falar da região sul um pouco mais daqui a pouco. E esse crescimento em Santa Catarina, um destaque é o setor de perecíveis. Também, acho que alguém comentou em alguma palestra, em algum momento aqui no evento, sobre perecíveis estar impulsionando a venda.
Então, tinha essa percepção e, de fato, não lembro a pessoa, mas a pessoa estava certa, estava correta. Perecíveis é quem impulsiona as vendas aqui, o crescimento no estado de Santa Catarina. E aí, de novo, vejo como muito positivo, principalmente para o varejo, que acaba se diferenciando do canal atacarejo por prestar serviço e também conseguir ter essa venda impulsionada pelo perecível. O atacarejo ele se destacou bastante no começo, pós-pandemia, abastecimento, bolso do consumidor apertado, buscando formas de economizar. E a gente tem notado na Scantec, no último ano e esse ano, uma volta do supermercado, aquele supermercado 10+. Consumidor com mais dinheiro no bolso, podendo gastar um pouco mais, podendo procurar por uma loja mais limpa, organizada e segura, ele consegue buscar mais serviço indo para o varejo e para o supermercado. Então, também, a gente tinha um momento que muitos varejos estavam em dúvida até sobre o seu modelo de negócio. Parecia que o atacarejo ia dominar e 100% das vendas ia acontecer no atacarejo. Passou essa onda, consumidor com mais dinheiro no bolso, então a gente vê que isso se reflete em boa parte no crescimento aqui de perecível também sendo destaque no ano no estado de Santa Catarina. E nesse outro gráfico, a gente mostra as contribuições também dos outros setores, como mercearia e bebidas, bebidas sendo o outro setor que se destaca bastante. Isso no Brasil inteiro, mas principalmente no sul e na região sudeste, bebidas vendendo bem com a onda de calor que a gente vem passando esse ano. E olhando dentro de perecíveis, quais são as categorias que se destacam? Então a gente vê principalmente frutas in natura, queijo, frango, iogurte e verdura. Então o consumidor está se alimentando de certa forma, olhando esse menu de categorias que crescem de forma mais saudável. Então é um pouco também dessa, não vou falar tendência, porque já está acontecendo, a gente está vendo esse consumo, o brasileiro, em certa medida, e dentro do possível, buscando uma alimentação mais saudável. A gente olha o crescimento de frutas in natura de quase 42%, é muita coisa. Se a gente falar que um crescimento de 42% era possível, é quase que impossível. Então, assim, é uma mudança mesmo de hábito de consumo, não é um crescimento só orgânico. Esse crescimento é pelo aumento de preço? Também é pelo aumento de preço, né? Por exemplo, eu vou no mercado, toda vez que eu vou no mercado eu me assusto, né? Então vou comprar lá um mamão, uma banana e não para de subir o preço. Em São Paulo eu pagava R$5, sei lá, no quilo da banana, já está 10, 15, 16 reais o quilo da banana. Então, assim, a gente vê que o aumento ele é tanto por um maior consumo, mas também pelo aumento de preço. A gente consegue fazer esse comparativo olhando o que cresce volume e valor. Já verduras, a gente vê que o crescimento ele é mais impulsionado pelo aumento de preço. Então a gente vê que verduras cresce 23% em faturamento, mas quando a gente olha volume, tá igual. Está praticamente flat, crescendo 2%. Então a gente vê que realmente frutas é o destaque no estado de Santa Catarina. Além do setor de perecíveis e frutas in natura, a gente também tem observado aqui o mercearia, né, sendo o setor que mais tem puxado esse aumento de preço. Então, aqui, o que eu trouxe aqui para vocês? Mercearia é o setor que mais aumentou o preço no ano no estado. Então, crescendo 4,5%, e se a gente pega todo o aumento de preço que teve no ano, distribuído isso por contribuição, a gente vê que só o setor de mercearia ele contribuiu com 39% desse aumento de preço. E me chamou a atenção, e aí vocês que estão aí no dia a dia, limpeza ficou 0. Então, limpeza não teve, em média, não teve um repasse de preço nesse setor e nessas categorias. Tá? Claro que se a gente descer e aprofundar, a gente vai ver que alguma categoria com certeza subiu, outra caiu, mas na média não teve um aumento de preço como teve o próprio setor de mercearia. E o que aconteceu em mercearia? O azeite, né, gente? Então o azeite ele acabou puxando esse aumento de preço.
Então, um aumento de 54% no preço, em média, do azeite. E aqui, de novo, né, uma categoria que eu acho que a gente observa isso no dia a dia. Né? Então, eu lembro que eu comprava azeite por R$30 e hoje, né, semana passada em São Paulo, eu fui na loja, o mesmo azeite estava 45. Então, a gente nota esses aumentos de preço e o azeite ele acabou impactando mais esse aumento. Quando a gente olha dentro de mercearia, tem um desnivelamento, né? 54 no azeite e as outras categorias subindo o preço também, mas subindo menos. Bom, aqui a gente também estava monitorando, né? A gente está monitorando qual o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul, no estado de Santa Catarina, no consumo e nas vendas. E a gente olhou que a região sul, neste momento, em maio, nessa tragédia que aconteceu, acabou sendo impactada e tendo um faturamento superior acima das demais regiões. Então, vocês vão se lembrar, né, que eu trouxe para vocês agora há pouco, que no ano, a região sul do estado era a região com menor crescimento em média. Mas, quando a gente olha o mês de maio, e por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, isso se inverteu. Então, a região sul, eu estive lá em maio, um pouco depois, e as próprias redes parceiras da Scantec comentaram: poxa, eu tenho recebido pedidos e solicitações de outros varejos e eu não consigo abastecer, senão eu vou ficar sem produto. Então, a gente vê que realmente gerou esse impacto nessas redes que ficam mais concentradas nessa região sul. E esse fator ele foi mais forte, né, esse crescimento, esse faturamento nessa região sul, neste momento de tragédia, na segunda semana de maio, quando foi o maior ápice. Então, ali naquela segunda semana na região sul, teve um crescimento de faturamento das redes que estão nessa região de 28%, e depois a gente vê o crescimento de 6% e até caiu o faturamento na última semana de maio. E chamou a nossa atenção também que esse crescimento, olhando para categorias, 12% dessas categorias cresceram mais de 50% nesse período. Então, o que isso significa no final das contas? Quais são as categorias que aumentam o faturamento e cresceram naquele período, ou, enfim, que são categorias que tiveram uma demanda maior por alguns fatores, né? Mas um desses fatores pode ser as categorias mais essenciais. Então, a gente vê que algumas categorias importantes ali, como arroz, chocolate, o arroz crescendo 144% é muita coisa, né? Então, existia até uma dúvida, né, se iria faltar produto, iria faltar arroz. E aí vocês estão vendo toda essa turbulência que saiu no governo também, dessa importação de arroz. Então, foi um pouco de encontro a esse crescimento muito forte dessa categoria. Mas tiveram outras categorias, como café, leite e água crescendo mais de 100%. Então, ali a gente consegue notar isso também. Então, são categorias que acabaram impulsionando esse varejo nessa região. E uma outra curiosidade, 87% dessas categorias elas tiveram crescimento. E 65% dessas categorias todas do varejo crescendo mais de 10%. Então mostra que realmente foi um efeito ali que acabou impulsionando as vendas e um crescimento muito acelerado dessas categorias também. Bom, e para fechar aqui, eu vou dividir com vocês um case também de sucesso de varejo e indústria usando a nossa plataforma para conseguir levar promoções e ofertas para o consumidor. Então, para quem não conhece, o nosso clube de promoções, ele é um portal, ele é online, ele é muito intuitivo, muito fácil de usar, e ali a gente disponibiliza as ofertas e aquele investimento que a gente consegue trazer da indústria para o varejo. Então, é uma plataforma muito, muito robusta, e ela tem crescido cada vez mais a adesão dos nossos clientes. E aí, de novo, né, a gente fala, poxa, o clube de promoções ele traz resultado?
Obviamente, a gente sabe que as promoções elas geram resultado. Se for uma promoção bem feita, bem elaborada, ela vai gerar resultado para o varejo e também para a indústria. E aí uma indústria dividiu com a gente um teste comparável que ela fez lá de Fortaleza. Ela pegou 2 redes de Fortaleza, 2 redes similares, uma com 6 lojas e outra com 8 lojas. E na Black Friday, ela colocou investimento nessas redes, só que um investimento ela fez sem o clube de promoções e o outro investimento ela fez usando o clube de promoções. Ou seja, as ações foram na mesma semana, o investimento foi igual e o resultado foi muito diferente. E por que que isso aconteceu? Uma rede, com certeza essa rede que fez a ação na Black, acho que ela pode ter ficado feliz, cresceu 34%, mas com certeza a rede, com essa indústria que fez a ação com o clube de promoções, ficou muito mais feliz, crescendo 154%. De novo, a tecnologia está aí para poder contribuir e facilitar o acesso desses investimentos, que muitas vezes se perdem. Muitas vezes esse investimento não chega para o varejo. Então, falo por experiência própria. Então, a gente consegue, com esse canal, com a tecnologia, com a nossa plataforma integrada, conseguir levar mais investimento para vocês. Tá? Então, isso, com certeza, quebra alguns paradigmas também. E esse é um case, mas a gente tem vários outros para dividir também com vocês. Hoje, no clube, nós temos mais de 22 mil lojas participantes, então mais de 22 mil lojas de varejo que usam o clube de promoções. O clube de promoções ele começou lá atrás, há 6, 7 anos, com a Ambev, então acho que alguns vão se lembrar, mas hoje a gente já tem mais de 25 indústrias que utilizam o clube de promoções e colocam seu calendário promocional no clube da Scantec para levar essas ações promocionais. São mais de 9 bilhões de transações no clube de promoções. De novo, assim, eu falo, é muito dinheiro. A gente estava fazendo uma apuração de um resultado de uma ação promocional no mês passado da Unilever e sobrou dinheiro lá. Então, assim, eu fico chateado de ter uma indústria querendo colocar promoção junto do varejo e 60% só de adesão. Quer dizer, 40% voltou para a indústria. Poderia estar no consumidor, poderia estar no varejo e voltou. Então, o nosso desafio lá na Scantec é conseguir mais adesões ali com vocês e mais ativações das promoções. Então, fica o convite para quem não conhece, conhecer o clube de promoções, porque, de novo, tem dinheiro na mesa e a gente está ali disponível para poder ajudar vocês.